Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês esse quadrinho. Dá para tirar da auréola um pouco para aqui, né? Ele é Noite de Trevas, uma história real do Batman. No caso, uma história real do Paul Dini. Então é do Paul Dini e Eduardo Riso, da editora Panini. Então eu vou ler aqui para vocês o que está escrito, para vocês terem uma ideia do que é esse quadrinho, tá? É um conto autobiográfico, angustiante e eloquente da luta corajosa de Dini, o estrupiado aqui, para superar uma situação. Nos anos de 1990, o roteirista Paul Dini foi cercado e cruelmente espancado. Com vários ossos quebrados e o rosto destruído, Dini passou por um processo árduo de recuperação, dificultado pelas excentricidades dos vilões imaginários sobre as quais escrevia para a televisão, incluindo Coringa, Arlequina, o Pinguim, o Duas Caras, toda aquela família do Batman. Contudo, apesar de ser uma situação desoladora, ou talvez por causa disso, Dini também imaginava sempre o Batman ao seu lado, constantemente incentivando-o durante os seus momentos mais sombrios. Então, qual que é a questão? É uma história real, ele realmente foi espancado. Eu vou mostrar depois algumas cenas, é horrível, quase morreu, tá? Mas ele já era roteirista do Batman, ele já trabalhava em quadrinhos e outros personagens, né? Então, assim, o que ajudou ele a levantar, a se reorganizar, a voltar a escrever, foi esse mundo imaginário ao qual ele vivia, especificamente aí no contexto do Batman. Então, toda a recuperação dele, ele vai contando como foi essa recuperação e ele vai contando a realidade, mas ela está sempre mesclada com os personagens. Então ele está sempre conversando. Ora ele está conversando com o Coringa, ora ele está conversando com a Arlequina, ora ele está conversando com Duas Caras. Entende? Então assim, ele foi se recuperando e passando pelo processo de recuperação, envolvidos também nesse mundo imaginário, ao qual ele conhecia tão bem, porque ele escrevia histórias sobre o Batman, tá? E aí depois, no final, eu vou colocar alguma coisa, até porque eu estou trazendo esse quadrinho. Qual que é o objetivo maior de eu estar trazendo esse quadrinho? Aí no final eu coloco, tá? A história se inicia, tá, com ele faz um flashback. A primeira imagem é essa aqui, aí que ele fala o que aconteceu com ele, né? E depois, logo no início, ele vai contando desde a infância dele, aí dos 5 anos em diante, tá? Então eu vou colocar só algumas coisas para vocês verem a construção, quem é Paul Dini, como que ele chegou ali, né? Que eu acho que tem algumas nuances interessantes disso, tá? Então a história ela se inicia ele retratando sobre como foi a sua infância, como que ele se percebia como uma criança invisível aos olhos do mundo, onde o seu mundo imaginário preenchia esse vazio, essa invisibilidade, contatando principalmente com os personagens no início da Warner Bros. E depois mais especificamente com o Batman e os universos dos seus vilões, tá? Bom, eu também não vou contar a história toda, eu vou pegar só alguns pequenos trechos para vocês verem como que ele relata essa construção. Pessoal, não tem questão de spoiler aqui, tá? Você já sabe o que é, ele levou uma surra, quase morreu, e a recuperação dele. Não existe spoiler, mas quem quiser ler o quadrinho antes, fica à vontade, tá? Eu vou colocar só aqui uma passagem, quando ele era bem pequenininho. Aí ele coloca assim, deixa eu ver aqui.
Não precisa, porque ele conheceu um outro garotinho na escola dele, que ele também achava que era invisível, como ele. Aí ele coloca assim: agora você poderia pensar que um garoto invisível encontraria alento na companhia de um outro como ele? Ou seja, invisível como ele? Mas naquela idade, a última coisa que uma criança inexistente queria era ser colocada junto de outra inexistente. Prova de que a crueldade, mesmo disfarçada de autopreservação, é contagiosa. Não preciso nem dizer que eu não era um dos garotos corajosos e nunca fui parte da galera. Então, eu me esforçava para evitar o mundo da bravata da infância, misturada com a mentalidade de rebanho. Embora seja uma verdade dolorosa, os garotos que se consideram invisíveis às vezes construem alvos excelentes. Isso provavelmente explica porque eu nunca fui muito fã de esporte. E aqui está mostrando, né, o pessoal tacando, zoando e tacando bola nele, né? Eu ficava furo da vida, claro. Teria adorado esmurrar aqueles caras, certamente. Mas para nós, garotos quietos e solitários, esses momentos de indignação espontânea sempre vinham tarde demais. Como quando estamos chegando cabisbaixos em casa, lutando contra as lágrimas e pensando nas respostas desafiadoras que deveríamos ter dado e nas atitudes corajosas que poderíamos ter tomado. Além do que, quando se trata de mostrar as cores, nós, crianças invisíveis, aprendemos a carregar as nossas cores por dentro. Deixamos essas coisas saírem quando fazemos as coisas de que gostamos. Desenhar, música, atuar, essas coisas que nos definem e nos fazem brilhar. No caso dele, desenhar. Ele se tornava visível, né, a ele mesmo e ao outro quando ele estava desenhando, tá? Aqui é quando ele descobre o Batman. Aos 8 anos de idade, ele descobre o Batman. Ele coloca assim: quando eu tinha 8 anos, um personagem que tinha sido pouco mais do que uma silhueta na minha consciência estava de repente por toda parte. Tinha um programa que eu assistia na nossa antiga TV em preto e branco, seguido de discussões no pátio da quinta de manhã, sobre como o cruzado encapuzado é um dos primeiros nomes do Batman, é Cruzado Encapuzado. Na plataforma do Prime, o ano passado, eu não sei se ela ainda está na plataforma, esqueci de ver, mas tem uma série de desenhos, tá, feitos, retratados naquela época como Batman, como é o nome, na verdade, do quadrinho, da série de quadrinho, tá? É o Cruzado Encapuzado. Tá? Eu assisti, eu adorei. E o menino prodígio escapariam da armadilha letal de quarta noite. Não era só Batman, eram todos os elementos do seu mundo, as engenhocas, os veículos e os vilões. E fora do programa havia os brinquedos, as músicas e os quadrinhos. Sempre os quadrinhos. Era um universo inteiro para explorar, absorver e se perder. E isso sem contar as parcerias com o Superman e melhores do mundo. Então, né, ele é um quadrinista, tá, pessoal? O desenho dele é de quadrinhos do Batman e depois ele foi fazer outros desenhos também, não só do Batman, tá? Bom, vamos ver o que tem mais aqui. Essa parte aqui eu vou pular bastante, tá? Aqui, quando ele era pequeno, acho que eu não te marquei a página, mas ele estava desenhando e o pai dele perguntou, ó, quando ele era pequenininho ainda, o pai dele perguntou para ele: eu gostaria de saber que tipo de emprego se pode conseguir assistindo a desenhos. Depois de anos já como roteirista da Warner, né, já meio que estabelecido, tem essa página aqui. Essa aqui, ó, que é a resposta ao pai daquela pergunta. E ele coloca assim: para alguém que aspirava a se isolar no mundo do Nirvana nerd, eu tinha sido razoavelmente bem sucedido. Celuloides de animação nas paredes,
todo brinquedo vintage que eu quisesse, diversões sem fim e alguns prêmios que tinha coletado ao longo do caminho. Que tipo de emprego, pai? Considerando todos os aspectos, um bem bom. Tá? Sem falar que ele ganhou vários prêmios aí como quadrinista. Então essa é a resposta que ele dá para o pai, quando o pai fez aquela pergunta, né? Eu vou mostrar, eu não vou ler, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês como que foi a surra que ele levou. E eu só vou mostrar algumas páginas, tá? Eu não vou ler não, porque é muita violência. Eu fiquei meio impactada com tudo isso. Ele sai uma noite com uma garota, a hora que ele volta para casa, ele vê dois sujeitos ao longe se aproximando. E ele deixa a coisa acontecer. Os caras, é um assalto, tá? Os caras batem nele pra caramba. Tá? De uma violência assim extrema. Que ele fica daquele jeito que eu li pra vocês logo no início, tá? O que mais, na verdade, pega mesmo é o rosto. Eles acabam com o rosto dele. Tá? Então, só para vocês mostrar aí um pouco do que é que aconteceu com ele, tá? E depois, quem quiser ver certinho, ler, fiquem à vontade, né? Vou deixar. Bom, a partir daí, ele colocou aqui, aí ele volta para casa, tudo, né? E aí tem todo o processo de recuperação, que ele vai para o hospital e tal, e uma das últimas coisas que ele tem que fazer é uma cirurgia reconstrutora do rosto, porque tem uma parte aqui do rosto que até em algum momento ele se compara com duas caras, que está macetado, e vai ter que reconstruir mesmo o rosto. E aqui ele vai falando o relato de como que ele se recuperou. Então ele vai mesclando a realidade com a imaginação, é o que eu falei para vocês, ele vai conversando, a cada etapa que ele vai passando, ele vai conversando, seja com o Coringa, seja com o Batman, tá? Seja com a Arlequina, ele vai conversando. Eu vou ler só uma aqui, de uma passagem, que ele conversa com o Batman, tá? E que ele pergunta por que o Batman não apareceu, né? Então, naquela dor, naquele desespero que ele se encontra depois de tudo, ele coloca, você poderia ter escapado deles, sabia? Ele está conversando, ó, aqui aparece em azul, aqui, a imaginação dele conversando com o Batman, tá? Aí o Batman fala assim para ele, você poderia ter escapado deles, sabia? Usado o impulso do atacante menor e virado ele em cima do maior. É o movimento básico do jiu-jitsu. Eu uso o tempo todo. O Gene. Tem dois motivos para isso funcionar. Para você. 1. Você tem excelente treinamento em artes marciais. 2. É um desenho. Você não pode se machucar. Tá? Ainda ele coloca, se eu tivesse tentado alguma reação física, aqueles caras teriam me assassinado. Você sabe disso. O Batman, ainda assim, você não precisa parecer um alvo fácil, se arrastando pelas ruas, se lamentando por uma garota que não deu ao trabalho nem de reconfortá-lo. Realmente, é muito animador conversar com você, sabia? E o Gene, obrigado pelo uso do poço do Lázaro. Sim, eu sei que não tem um poço de Lázaro na Batcaverna, mas nessa noite tinha. E aí o Batman fala, você deveria ir para o hospital, porque é bem na noite que ele vai para casa se arrastando. 2 valentões me deram uma sova. E daí? Tudo que eu preciso para aguentar a noite de um banho é de um bom banho e umas horas de sono. E aí ele vai continuando. Eu só estou colocando, pessoal, algumas passagens, tá? Para vocês terem uma ideia aí de como tudo aconteceu. Aí ele vai contar de que o Batman poderia ter falado com ele e tal, mas isso aí eu vou deixar para vocês. Vou pular um monte, tá? Ele vai se recuperando, mas ele tem que fazer a última etapa, é a reconstrução do rosto dele, tá?
aqui ele vai contar, tá? Antes a última noite, antes dele fazer a operação, ele vai fazer um flashback para nós, que é quando ele ganhou uma premiação. Ele não é nem se envolve, mas ele conhece uma mulher que ele mais imagina do que acontece. Então, assim, ela não tem nada a ver com ele, mas ele cria um monte de coisas. E ele espera que ela aparecesse nesse evento, né, onde ele vai ganhar o troféu, mas ela não aparece. E a frustração dele é bem grande, então ele mostra pra gente o que é que aconteceu com ele depois da premiação. Ele coloca assim: ela abrigou você a se enxergar como realmente é. Aqui ele está conversando com a Hera. Eu só vou colocar esse finalzinho. Tem uma conversa anterior que ele está conversando com a Hera, que eu vou colocar só esse final, tá? Como todas as suas imperfeições e inadequações expostas. O que ela viu que odiou tanto? Ele se pergunta, né? E em todo lugar onde você via imperfeição, você deixava uma pequena marca, confirmando o julgamento que ela fazia de você. Todo o depoimento dele aqui, ele tem uma baixa autoestima muito grande, tá? Claro que ela nunca te odiou mesmo, provavelmente também nunca gostava muito de você, mas meu palpite é que ela realmente pensava em você na verdade. Até isso teria exigido investimento emocional demais. O único ódio que você conheceu veio de si próprio, porque naquele momento você olhou para si mesmo e desprezou o que viu. Ele está se fazendo, né, uma autoavaliação dele, né, daquilo que ele imaginou que ele teria com aquela moça, que na verdade não tinha nada, tá? Tinha da parte dele, da parte dela não tinha nada. Aí ele faz a cirurgia, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, bem agora já no final do quadrinho, depois da cirurgia e tal. Depois que ele sai da cirurgia, ele fica muito revoltado. Ele não quer saber de voltar a trabalhar, ele meio que não quer saber de ninguém, nem do Batman, nem de ninguém. Ele fica assim totalmente revoltado. Começa a beber demais todas as noites, vai para as ruas naquele frio, não sei o quê, até que ele desenvolve uma pneumonia. Aí ele se assusta, né? Aí ele retrocede um pouco. Mas aí, ainda nesse processo ele está revoltado, ele está magoado, né? Tudo que se possa imaginar de uma pessoa que passou tudo aquilo que ele passou, né? Tanto sofrimento, né? Ele quer uma arma, tá? Aí ele vai numa loja de arma e na stand, né? Que ele pega a arma para ver se ele sabe lidar, se ele consegue lidar e tal. Quando ele dá os primeiros tiros, vem um flashback dele, tá? De quando ele era pequeno. E aí acontece assim: num dia de outono, alguns de nós saímos para caçar, e por caçar, quero dizer atirar com rifles e agir como cuzões. Assustamos alguns patos, eles nadaram na nossa frente. Eu mirei neles. O meu dedo começou a pressionar o gatilho. Então a nuca do meu irmão apareceu na mira da minha arma. Ainda tenho pesadelos com aquilo. Posso sentir meu medo no gatilho. Sentir o recuo do rifle nas minhas mãos, embora nunca tenha atirado. Foi como se o destino tivesse me deixado olhar por uma janela e ver o que poderia ter acontecido. Meu irmão Bruce mal se lembra do incidente, mas cada vez que penso nele, meu estômago dá um nó. Jurei que jamais pegaria outra arma. Não peguei até agora. Maldição. Ele deixa a arma e vai embora. Então ele ia comprar a arma. No momento que ele atira, ele se lembra aqui, ó, desse episódio com o irmão, do que poderia ter acontecido. Ele deixa a arma e vai embora. Agora aqui, ele vai num shopping, né? Porque faz tempo que ele não sai de casa, e no shopping ele tem meio que um surto, meio que um pânico, tá? E ele fica assim totalmente desolado com isso. E nesse pânico, nesse momento, aparece, tá? A conversa dele com o Coringa.
né? Porque depois desse pânico que ele sente aqui, logo em seguida vem essa conversa com o Coringa. E aí o Coringa fala assim: seu pobre menino doente, você mergulhou fundo. E é exatamente onde deveria estar, bem fundo. Aqui, é claro. Ele está agora no quarto dele, tá? Puxa, com um mínimo de esforço, você nunca mais precisaria colocar os pés para fora do apartamento novamente. Põe essa imaginação de segunda categoria em potência máxima. Deixe-te te mostrar a casa das diversões diante dos seus olhos. Renda-se a um paraíso de indulgências, uma boa TV grande, pilhas de filmes, quadrinhos e videogames, todos os brinquedos que você deseja. Veja só o número do telefone, cada restaurante que entrega em casa, lojas de bebidas. Seja feliz, beba. É como se você não precisasse estar em outro lugar. Bem-vindo de volta ao seu quarto de infância, garoto invisível. Você ficará seguro aqui por toda a sua eternidade. Então, diante daquele pânico, quando ele volta para casa, vem o Coringa falando: para que você vai sair de casa? Você tem tudo aí dentro da sua casa, você tem 1000 coisas para ver, para escrever, para ler, você tem comida, pode vir comida, tem bebida, tem os seus brinquedos. Para que você vai sair? Fica dentro do seu quarto, continua invisível dentro do seu quarto, é mais seguro, você vai viver para toda a eternidade, você não vai correr risco nenhum. E aí ele se pergunta: então como é que eu escapo? Como que ele sai daquele quarto? Aí o Batman responde: isso não é problema meu. Encontre sua própria chave, expulse seus próprios demônios. E ele pergunta: como? E o Batman: o mundo está cheio de vozes além daquelas na sua cabeça. Escute-as. E aí ele coloca, ele agora, né? Acho que o mundo vinha tentando me dizer isso por um tempo. Eu não havia entendido. Até algumas noites depois, quando minha irmã e eu saímos tarde para ir numa loja de música. Aqui vai ser a virada de chave dele, quando ele está numa loja de música, porque ele não vê mais sentido em desenhar, na profissão dele. Ele está totalmente desacreditado, ele está, né, totalmente não vendo mais sentido naquilo que ele fazia. Aqui vai ser o resgate. Nessa loja aqui vai ser a virada para ele. Tá? Eles estão numa loja de discos, né? Aí o vendedor chega e fala assim: com licença, sim? Você não trabalha para a Warner Brothers? Ele fala: trabalho. Tiny Toons? Ele fala: às vezes. Batman também. Bom, até recentemente. Aí o cara fala assim: é um ótimo desenho, mas minha esposa e eu amamos Tiny Toons. Vimos um episódio e rimos até explodir. O presuntinho perdeu as calças e teve que voltar para casa pelado. E o Gene: ah, sim, essa foi bem engraçada. Aí o rapaz: foi você que escreveu esse? E o Gene: não, mas vou contar ao roteirista e ao diretor que você gostou. Aí o rapaz coloca: minha esposa, nós sempre procuramos motivos para rir. Ela está com câncer. Ah, cara, sinto muito. Como ela está, se não se incomodar? Dias bons e ruins. Como eu disse, bons desenhos sempre ajudam. E o Gene: claro. E aí o cara coloca: deve ser ótimo se conectar com as pessoas dessa forma. Você deve ter o melhor emprego do mundo. E o Gene: eu tive muita sorte. Trabalho com boas pessoas. E o rapaz: boa sorte para vocês. E a irmã dele que está ao lado fala: e você disse que não importava? Então aqui ele vê, né, com a conversa desse rapaz, ele vê a importância que tem não só os desenhos dele do Batman, mas todos os desenhos. No caso dele aqui, gostava dos Tiny Toons, né, da Warner Bros. Pernalonga, Presuntinho, Felice e todo aquele povaréu, né? E aqui ele se reconecta novamente e volta a trabalhar, tá? Bom, a última coisa que eu vou mostrar aqui é só, né, a conversa dele com a psicóloga, que eu acho interessante. Tá?
E aqui ele coloca assim, ele está conversando com ela e ela coloca assim: Batman pode não vir ao nosso resgate na vida real, mas talvez os minutos que as pessoas gastam vendo o desenho dele tornem o dia delas um pouco melhor. É pouco, mas já é alguma coisa. E se eu posso ser a parte de algo assim, não acho que queira me afastar tão cedo. Tomar aquela surra foi uma coisa, mas desistir de fazer o que eu amo? Bem, isso seria deixar os desgraçados me espancarem novamente. Voltar ao trabalho é o único modo de vencer. E a psicóloga: e quando você não está trabalhando? Quando você é só você sozinho? Nada de estúdio, desenhos, garotas, nem vida real, nem sonhos. Quando é só você, consigo mesmo sua cicatriz. Quando é só você, consigo mesmo, suas cicatrizes e seu apartamento vazio, como você lida? Ele coloca assim: é como o cara na loja de discos falou, tenho dias bons e dias ruins. Depois de tudo que passei, me sinto grato de ter qualquer tipo de dia. Dito isso, choro de vez em quando, sinto raiva e pergunto: por que eu? E é isso, e depois ele vai colocar mais algumas coisas, tá? Mas aí eu coloco, né, mais uma vez, reafirmando. Aí o finalzinho mesmo eu vou deixar para vocês, tá? E aí só aqui ele coloca assim, ó, que eu achei interessante. Levei anos para aceitar, ele tá falando do Batman, tá? Levei anos para aceitar o que você me contou naquela época, de que você estava lá por mim naquela noite. Não como um vigilante saltando para o resgate, mas como uma ideia, uma inspiração. Uma voz que eu ouvia na escuridão, mandando eu me reerguer. E mesmo voz que nos diz quando tombamos que podemos aceitar ser uma vítima ou escolher ser o herói de nossas próprias histórias. E nós fazemos essa escolha. Nós levantamos. Então, aqui é que tá. Não é que o Batman... Ele sabia, é óbvio, que o Batman não ia estar ali para salvá-lo. Mas naquilo que ele acreditava no significado do Batman, do reerguer-se. Afinal, o Batman se reergueu das cinzas. Ele se refez como ser humano de toda a tragédia que ele passou. Então, ele é uma inspiração. Ele é uma ficção, não tem problema, mas é uma ficção que tem dados de realidade. Muitas pessoas se reerguem das cinzas, das catástrofes que ocorrem, seja ela qual for. Então, esses personagens, seja o Batman, seja os vilões, seja qualquer personagem fictício, eles servem como inspiração, eles servem como aquela magia que nós temos dentro de nós e que elas se acendem diante das nossas diversidades, diante das nossas dificuldades. Num pensamento sadio, você tem a real. Você sabe que aquele personagem, ele não vai estar literalmente, concretamente com você naquela situação. Quem vai ter que se erguer é você, quem que vai ter que caminhar é você, mas ele vai estar junto a você. Aquilo que significa de bom, de crescimento, de construtivo, que aquele personagem suscita em você, é que vai ajudar a você a trilhar, principalmente nos piores momentos da sua vida. E é o que os personagens fizeram aqui, porque toda a trajetória dele foi permeada de conversas, entre aspas, com ele mesmo, é claro, mas com o significado que aqueles personagens tinham para ele na vida. Então, cada personagem se reconectava daquilo que ele entendia daquele personagem, se reconectava com aquele momento que ele estava sentindo e fazia com que ele enxergasse as coisas que ele estava tendo dificuldade para enxergar, que ele se tornasse uma pessoa visível a ele mesmo.
que ele descobrisse as suas mazelas, que ele se encarasse. Entendem? É claro que não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, dolorido, longo, mas ele conseguiu, como muitos conseguem. Então, para mim, o que define esse quadrinho, e é até por isso que eu trouxe ele, né, que é um objetivo maior, é que esses dizeres do Paul Dini definem bem a história dos super-heróis, seja super-heróis ou qualquer super-herói de qualquer história. Tá? Podem representar principalmente para as crianças que se perceberem invisíveis ou que passam por situações muito difíceis, onde a sua imaginação, a sua fé no poder do bem pode salvá-las, amenizar as suas dores e seus sofrimentos. Quantas vezes a gente já viu em hospitais aí de crianças onde chega, né, super-heróis, todos os personagens de todo mundo da infância, onde a criança naquele momento, para aquele momento, ela esquece a dor, ela esquece onde ela está e ela vive aquele momento de respiro, aquele momento de fôlego, aquele momento onde ela resgata com ela a esperança da vida. É fundamental, é importante. E não é só para a criança acamada, é para todas as crianças. Ter um mundo imaginário dentro de si, ter os seus personagens que tem um significado, que tem uma conexão com aquilo que você quer e entende da vida, eu acredito que é fundamental. Portanto, eu acredito fielmente que incentivar as crianças a terem seus super-heróis é saudável, possibilitando que cresçam acreditando no bem maior e na superação dos obstáculos, mesmo que com o tempo as realidades forem se interpondo sobre a magia. A magia, ela pode perdurar para sempre. Eu sou um exemplo disso. Na minha infância, quem dera eu tivesse tudo isso. Não, a minha família não era de leitores. Eu lembro que o primeiro, eu acho que era 4, 5 livrinhos que eu ganhei de aniversário, acho que de 8, 9 anos, não lembro. Eles eram bem simplesinhos, bem assim, curtinhos. E eu lembro que eu me apaixonei pela história do Alibaba e os 40 ladrões. Só que depois você cresce, né, vão vendo outras coisas e tal. Mas eu continuei com essa magia com filmes e desenhos, que é a minha outra paixão. Então eu cresci não lendo quadrinhos, porque não tinha naquela época tudo isso. Tinha os gibis de super-heróis e tal, mas eu nunca me interessei, naquela época não me interessava. Mas depois eu fui ler mais grandinha, né? O pessoal do Walt Disney, o pessoal da Turma da Mônica. Mas assim, independente disso, isso foi muito leve. Mas o que me acompanhou mesmo, esse mundo da magia, foi filmes e desenhos. Eu tenho paixão por desenhos e filmes, até hoje. Até hoje eu troco qualquer coisa por um bom filme e um bom desenho. Foi dessa forma que eu mantive essa magia dentro de mim. Depois eu fui fazer psicologia, que você vê mitos, contos, lendas, fadas, a importância dos contos de fada. Eu amo contos de fadas. Então, assim, e não perdi o pé da realidade. Fui passando todas as fases da minha vida, as coisas foram acontecendo, mas eu fui mantendo vivo essa chama da magia. E hoje, depois já da maturidade, né, continuo sendo fascinada pelos filmes ou animes, né, que entrou aí os animes, os quadrinhos, entendem? Então, você vai, de alguma forma, alimentando essa magia dentro de você. Essa coisa de você olhar para aquilo e você se perder naquilo. Você entrar dentro daquele personagem, você acreditar naquilo que ele acredita, você vencer por aqueles breves segundos aquilo que ele venceu. E isso traz um grande alívio ao nosso psiquismo, da realidade que a gente vive. Particularmente, eu acho que é fundamental para a sanidade mental. Para todas as idades. Começando desde criança. Tá? Então, por isso que eu trouxe esse quadrinho. Tá? Além de ser uma história, assim, de dar, né,
ver o quanto que esse cara sofreu e o quanto que ele superou, mas dessa ideia da importância de termos e de estarmos sempre alimentando a magia dentro da gente. Ok? Espero que tenham gostado. Deixem um comentário, se inscrevam. A gente se vê num próximo olhar com uma nova magia. Até lá.